Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Sandra Di, eu sou advogada, eu moro nos Estados Unidos e eu sou ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos. Eu estou aqui toda terça e sexta trazendo casos solucionados, crimes sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Se você é novo aqui, por favor, inscreva-se no canal, acione o sininho para receber notificações. E pessoal, vocês que estão aqui, que já são inscritos, confirmem a inscrição de vocês. Por algum motivo o YouTube ultimamente tem cancelado as inscrições. Este vídeo vai ter uma continuação. Eu vou estar aqui relatando o caso que aconteceu com o menino Evandro. No Brasil, esse caso ficou muito conhecido como as Bruxas de Guaratuba. E eu vou estar entrevistando a Beatriz Abarge. Então, não percam a entrevista com ela, com a participação da Verônica, do canal Crimes Franceses. E eu vou estar aqui contando um pouco a respeito do caso dela. Gente, eu só queria dizer uma coisa. Eu respeito a opinião de todas as pessoas. Portanto, como é um assunto que vai ser um pouco polêmico, talvez muita gente vá discordar e não há problema nenhum com isso, mas eu só pediria que fosse feito de uma maneira bem educada aqui, sem ofensas pessoais às pessoas que eu estarei mencionando neste caso, ok? E esse vídeo será um pouco longo, mas tem que ser contado na íntegra. Esse é o caso de Evandro Caetano, que aconteceu no Paraná em 1992. Eu estarei aqui elaborando as injustiças, a tortura que foi feita, não somente contra a Beatriz, a mãe dela, mas contra os 5 acusados dentro deste caso. O Evandro Ramos Caetano era filho de Maria Caetano e Ademir. Ele nasceu em 12 de setembro de 1985 em Guaratuba, no Paraná. Ele desapareceu em 6 de abril de 1992. Na época dos fatos, ele tinha 6 anos, quase 7. Os pais do Evandro eram funcionários públicos. O pai do Evandro trabalhava na prefeitura como assessor e a mãe era funcionária da escola municipal. O casal tinha 3 filhos, mas agora, infelizmente, apenas 2. A mãe resolveu deixar o Evandro em casa, um dia meio chuvoso. Ela o levava sempre com ela para a escola, visto que ele estudava na escola onde ela trabalhava. Então, ficava bem perto a casa deles, da escola. Ela deixou o café da manhã preparado para o Evandro e ela foi para a escola. Pouco depois também chegou na escola, só que ele viu que ele esqueceu um joguinho que ele queria. Então, ele voltou para casa para buscar e não foi mais visto com vida desde então. O prefeito Abarge, quando ele ficou sabendo do desaparecimento do Evandro, ele contactou o delegado-geral da Polícia Civil do Paraná e pediu que ele envolvesse o grupo tático integrado de grupos de repressão, conhecido por Tigre, porque muitas crianças estavam desaparecendo no Paraná na década de 90. Inclusive, outras crianças desapareceram também em Guaratuba. Tem um caso até do Leandro Bossi também. O grupo Tigre chegou em Guaratuba em 7 de abril de 1992. O prefeito era casado com Celine Abarge, pai da Beatriz Abarge, filha do casal, que é uma pessoa que estará involucrada dentro desta história. O Aldo Abarge já faleceu. Entra aqui nessa história, são vários personagens. Diógenes Caetano dos Santos Filho, lembra esse nome. Ele era o primo da criança e também filho do ex-prefeito da cidade. O Diógenes, desde o início, parecia querer colocar a culpa do crime na família do atual prefeito, dos Abarge. Foi ele quem contatou o grupo, primeiro, dizendo que ele desconfiava de um homem recém-chegado na cidade, Oswaldo Marceneiro, que era um pai de santo, e ele trabalhava em uma feira de artesanato, e lá ele conheceu o artesão Davi Santos Soares. Ou seja, no centro de Umbanda frequentavam algumas pessoas, até vereadores, e também a Beatriz Abarge, a filha do prefeito, este outro homem, Vicente de Paula, obviamente o pai de Santo Oswaldo. Então as buscas estavam sendo feitas, mas não estavam conseguindo localizar. Então o Diógenes disse, em 2004, que a tia do Evandro contou para ele que o Oswaldo tinha poderes espirituais e que ele poderia sentir a localização aonde o Evandro estaria e que ele incorporou uma entidade e disse que o corpo do Evandro estava em uma rua com palmeiras e eles foram para lá e que o Oswaldo disse que poderia sentir a presença da criança naquele local. Gente, nada disso é verdade. Vamos aos fatos. Os tios do Evandro, Mário e Davina, na tentativa de localizar o sobrinho, aceitaram a sugestão de um pai de santo, que é o de Paula, que ele poderia incorporar alguma entidade para talvez localizar a criança.
Quem foi para esta localização foi o De Paula, junto com o Davi e os tios do Evandro. O De Paula disse que ele queria fazer uma oferenda de uns doces para os santos Cosme e Damião. E ele disse aos tios do Evandro que precisaria ser um local onde tivesse jardim, flores. E como o De Paula não era de Guaratuba, ele não conhecia o local, então os tios do Evandro indicaram determinada localização. E eles foram para esse local, lembrando que o Oswaldo nem estava presente. Portanto, o Diógenes já saiu espalhando que o Oswaldo que foi lá direto. Coincidentemente, o corpo da criança foi encontrado naquelas proximidades aonde eles tinham ido fazer a oferenda de doces. Porém, não foi nem o De Paula e nem o Oswaldo que escolheram a localização. Repito, os tios do Evandro, que também não tem nada com essa história, não tem culpa nenhuma, deixando bem claro isso, eles que indicaram aquele local. Já o Diógenes estava soltando o farpo. O Diógenes levou também até a polícia a desconfiança de que o Oswaldo, marceneiro, o pai de santo, teria participado desse ritual. E ele criou toda uma história maquiavélica, macabra, para não dizer mais. Oswaldo tinha 31 anos na época dos fatos. Vocês verão que a história não é o que parece. A polícia apontou que o pai de santo Oswaldo fez um ritual com sacrifício humano a pedido dos Abage, da família do prefeito. E eles envolveram uma série de pessoas nessa história, as quais estarei mencionando no curso desta história. O Diógenes, como era o primo do Evandro, mas disseram que ele era chamado como fosse tio, ele nunca gostou dos Abages. E ele começou a fazer alegações infundadas, que a senhora Celina teve um caso com o pai dele muitos anos atrás, e isso destruiu a família do Diógenes. Gente, fato este refutado pela Celina Abage. O Diógenes foi o primeiro a sair espalhando pela cidade e pela imprensa que o caso envolvia bruxaria, magia negra. E disse que os Abages estavam envolvidos. Algo incrível que o Diógenes desde o início afirmou que a criança estaria sem vida. Sendo que ninguém estava procurando um corpo, mas sim procurando uma criança. Portanto, ele já tinha saído espalhando para todo mundo que estava procurando o corpo da criança. Os Diógenes já tinham uma teoria esdrúxula, né, como eu falei, criada por ele. E a pergunta que não quer calar: como ele sabia que o Evandro não estava mais vivo? Porque ele saiu espalhando que o menino não estava mais vivo. Teria ele parte nisso? É uma pergunta que não quer calar. Tiram suas próprias conclusões após ouvirem todo o caso. O porta-voz da família do Evandro era o Diógenes. Em 11 de abril de 1992, o corpo do Evandro foi encontrado. O corpo estava sem as mãos, sem os olhos, os dedos dos pés, as vísceras estavam expostas. A criança somente foi identificada pela roupa que ela estava usando e por uma marca de nascença que, segundo o pai do Evandro, ele tinha no corpo, e o pai dele o reconheceu por essa marca. As chaves da casa que o Evandro estava com ele, foram encontradas no local aonde o corpo foi encontrado. Em maio de 1992, o Diógenes levou ao Ministério Público do Paraná uma relação de pessoas que estariam envolvidas no crime, e a polícia levou isso em conta. Diógenes ele foi investigador da Polícia Civil por 10 anos, mas ele não era mais quando ocorreu isso. Ele já era engenheiro. Aqui entra um outro grupo, o Grupo Águia, que é um grupo militar. Eles entraram na investigação em 12 de junho de 1992. Porém, o Grupo Tigre continuava fazendo as investigações. E o Grupo Águia entrou. O advogado da família Abage, o Dr. Bononi, foi ao fórum com a Beatriz, a irmã dela, e a mãe dela, para deporem. Porém, membros do Grupo Águia, chefiado pelo ex-comandante do Grupo Águia, Capitão Neves, entraram no fórum e sequestraram a Beatriz e a mãe dela. Na sala, como eu falei, estava a Beatriz, a mãe, a irmã e o advogado. O grupo trancou o advogado e a irmã da Beatriz na sala e colocaram a Beatriz e a mãe dela dentro de um carro
e as levaram para uma chácara, que hoje se tem conhecimento que era uma chácara de propriedade do pai do Diógenes. Lá, elas foram torturadas por horas e horas para confessarem o crime. Elas receberam choques elétricos, pontapés, murros. A Beatriz foi violentada por vários militares e repetitivamente. E a mãe da Beatriz ouvia os gritos da filha e ficava em total desespero. Elas foram sujeitas a todo tipo de atrocidade. A violência não restringia apenas em estupros, mas também em afogamentos. E devido às horas de tortura, elas confessaram que tiraram a vida da criança. Portanto, elas foram forçadas a dizer o que os militares queriam ouvir. E quando elas não atendiam o que eles queriam, mais abuso sexual, mais torturas ocorriam. A Beatriz, na época, tinha 28 anos. Ela era terapeuta ocupacional e ela é até o dia de hoje. O grupo Águia gravou parte das fitas dentro de um carro, o que eu acho um absurdo. Em nenhuma polícia civilizada do mundo alguém é interrogado dentro de um carro. Quem teve a ideia? O Paulo. O Paulo teve a ideia? O De Paula, né? Ele teve a ideia ou você que foi procurar ele? Hein, Beatriz? Ele que teve a ideia? Ele teve a ideia de pegar essa criança? Ele que deu a ideia de pegar a criança? Aí ele deu a ideia e vocês colocaram em prática o plano? Foi isso, Beatriz? Hein, Beatriz? Beatriz? Beatriz, o fato já aconteceu, Beatriz. Tá sentindo mal, Beatriz? Chora que você desabafa, tá? Tendo um pouquinho de arrependimento agora, Beatriz? Arrependimento toda pessoa pode ter, Beatriz. É, Beatriz? Beatriz, você é um ser humano. O ser humano fala, Beatriz. Já o Oswaldo foi levado para um local que era a casa do ex-presidente do Paraguai, o Stroessner. Ele tinha uma casa naquela região e eles foram levados para lá. Nessa história foram envolvidas, além da Celina, que é a mãe da Beatriz, além do Oswaldo, como eu mencionei, entra aqui também o Vicente, né, de Paula, o artesão Davi dos Santos, o Francisco Sérgio Cristofolini, o Ayrton Bardelli dos Santos, ou seja, foram jogando o nome de todas as pessoas. E o incrível é que nem todas as pessoas se conheciam umas às outras, né? O Grupo Águia diz que gravou o depoimento do Oswaldo na saída do ferry boat à tarde, na saída de Guaratuba para Matinhos. Porém, eles caíram em contradição com essa informação, pois disseram nos autos que o Oswaldo estava em Matinhos na mesma hora. Como é possível uma pessoa estar em dois lugares ao mesmo tempo? Não pode. O Oswaldo disse que nas torturas, os policiais obrigaram ele a dizer que a Celina e a Beatriz participaram do sacrifício. O grupo saiu com essa teoria macabra, que eram 7 os envolvidos. O Evandro foi sacrificado no dia 7. 7 eram as letras do nome do Evandro. 7 foram os envolvidos, 7 era a idade do menino. Olha isso. Tudo isso para que a família Abage tivesse uma ascensão financeira maior e também a carreira política do prefeito pudesse ser mais prósperas. Tudo isso criado pelo Grupo Águia, e tudo isso começou com o Diógenes. Foi noticiado que as pessoas receberam 15 milhões de cruzeiros naquela época, né, para tal sacrifício. Já na gravação, a esposa do prefeito e o pai de santo falaram 7 milhões. O Oswaldo disse que haviam 2 mulheres na sala datilografando onde eles estavam sendo torturados.
E uma delas disse que isso não era certo, estava se referindo às torturas, mas a outra disse para ela continuar datilografando. O Oswaldo, junto com o Vicente de Paula, o Davi, confessaram o crime por causa das torturas. Eles disseram que confessaram porque foram torturados. Os depoimentos oficiais ocorreram somente após 36 horas. O Oswaldo disse que as abages auxiliaram no ritual. Gente, tudo isso a mando do grupo, tá? Do Águia. Ele disse que a criança foi amordaçada, asfixiada, então o sacrifício foi feito. O Vicente de Paula foi implicado no ritual. E cada vez que as torturas iam aumentando, mais pessoas iam sendo incluídas nesse trama. Outra pessoa que entra na história é o Ayrton dos Santos. É muita gente. No total foram 7. O Vicente de Paula foi preso em Curitiba, às 8h30 da manhã. Porém, ele chegou no quartel de Matinhos, dos militares, somente à noite. Gente, como explicar que para percorrer 112 quilômetros de carro, a pessoa levaria o dia inteiro? Não levaria? É porque eles estavam sendo torturados em outro local, durante o dia. As torturas também foram feitas até por esse homem, esse Capitão Neves. Ele chegou a se identificar, falando o seu próprio nome para o Davi. E ele também foi um dos torturadores da Beatriz. Tudo leva a crer que a juíza Enésia Kowalski estava na chácara do Stroessner. Agora eu vou explicar por quê. O Oswaldo e o Vicente de Paula, apesar de não terem visto o rosto da mulher, eles estavam vendados, mas eles disseram que viram uma pessoa que estava com um vestido vermelho, deviam estar vendados, dava para olhar um pedaço assim, era um vestido vermelho, meia vermelha e salto alto da mesma cor, e tinha uma cigarreira. E eles acreditam que era ela por uma razão, porque horas depois, a juíza que oficialmente interrogou os dois estava trajando esta roupa que eles viram na chácara. O vestido vermelho, a meia vermelha, né, o sapato alto vermelho e a cigarreira lá. Olha a coincidência, né? 2 pessoas estariam trajando. Então, nunca foi provado que a juíza esteve lá, mas todos somos livres para pensar que sim. Enfim, o Edésio, entra aqui mais uma pessoa, Edésio da Silva, ele foi uma das testemunhas chaves do caso. Em seu depoimento, em 13 de agosto de 1992, ele disse que estava passeando de bicicleta na rua do Evandro e ele afirmou que no dia 6 de abril ele viu o Evandro ser levado pelas abages e que no carro tinham 2 mulheres no banco da frente e no banco de trás 2 homens e uma criança. Foi perguntado ao Edésio quem dirigiu o carro que ele viu e ele disse que era a Beatriz. Quando perguntado para descrever a Beatriz, ele olhou e disse que ela tinha cabelo Chanel. Porém, o advogado mostrou a foto na época dos fatos. A Beatriz tinha cabelo longo, de franjinha. Alguém esqueceu de mentir para ele. Em 2 de julho, no quartel da Polícia Militar em Matinhos, um município que é próximo a Guaratuba, ocorreram os depoimentos oficiais sob a presença, então, do delegado civil Luiz José Martins Ricci. Celina Abage e Beatriz Abage, acompanhada dos advogados, elas negaram as participações do crime. Segundo a Beatriz, ela disse, na época a gente nem sabia que aquilo era tortura, nós sabíamos que o que estavam fazendo com a gente eram coisas erradas, era estupro, afogamento, pontapés, mas nem usava a palavra, oi, eu estou sendo torturada. Mas elas diziam que foram coagidas a fazer isso. Outra testemunha-chave, Irineu Venceslau de Oliveira, que era o vigia da serraria dos Abage. Ele trabalhou lá por muitos anos. Ele disse ter visto 7 pessoas vestidas de branco que chegaram na serraria no dia 7 de abril de 1992. Ele mencionou que ele estava trabalhando e chegaram 3 carros na serraria e que eles foram fazer um trabalho espiritual. Ele disse que o Oswaldo estava todo de branco. O Irineu disse também que havia uma casinha construída na serraria, o que, alegado pela polícia, foi onde as vísceras do Evandro ficaram guardadas lá por uns dias. Isso é coisa da polícia, tá? A casinha existia sim,
segundo a Beatriz, é que o Oswaldo sugeriu a construção da casinha como se fosse um altar, mas não existia nada de sangue humano, vísceras, partes do corpo de uma criança lá. Nunca foi colocado nada. Porém, o testemunho do Irineu tem contradições. Vejamos por quê. Ele disse que tudo o que ele viu na serraria foi na Sexta-feira Santa do ano 1992. Ele disse que a Beatriz e algumas pessoas estavam lá. Espalharam farofa pela serraria, jogaram pipoca no local, inclusive na cabeça dele e de mais pessoas que estavam lá. E disse que ele teve que limpar tudo depois. Porém, gente, a Sexta-feira Santa de 1992 caiu em 17 de abril. O Evandro sumiu dia 6 de abril. Então, o que ele falou não era verdade. Já no segundo depoimento, em 21 de julho de 1992, ele disse ao delegado que houve sim um ritual antes da Sexta-feira Santa. Que ele estava trabalhando, ele chegou lá, a esposa do prefeito, a senhora Celina, algumas outras pessoas, por volta das 8 da noite, que ele não conhecia algumas das pessoas e que o gerente da serraria disse para ele ir para casa porque iriam fazer um trabalho. Ele não viu nenhuma criança e disse que a Beatriz estava lá também. Ele depois 3 vezes e a história mudou novamente. Ele disse que a senhora Celina estava lá no dia do ocorrido com o Evandro, mas a Celina, ela estava em uma festa com o marido dela e isso foi confirmado pelo anfitrião da festa e demais convidados. A verdade, ela nunca muda. Portanto, a mentira, ela evolui. E desta forma, cada vez que você conta uma mentira, um fato novo é adicionado ou retirado da história. E foi o que ocorreu aqui nesse caso. Os depoimentos dados por ele eram diferentes, me levando a crer, então, que eram tudo falsos. Falso testemunho. Dá para confiar numa testemunha dessa? Que deu 3 versões diferentes? Ayrton Bardelli dos Santos e Francisco Sérgio Cristofolini foram julgados juntos e absolvidos. Eles foram torturados também, mas não confessaram. Não vamos entrar no mérito. Eu acho que cada um sabe a que ponto que pode chegar. Os outros 5 foram torturados a tal ponto que não aguentaram e falaram o que eles queriam. Já o Ayrton e o Sérgio, mesmo com as torturas, eles não confessaram. Deus me livre, mas se isso acontece comigo, eu acho que diante de tortura você confessa qualquer coisa. Não é? Então, esse é o caso. Os outros, o Oswaldo, o Vicente de Paula e o Davi, foram julgados juntos e condenados. O Vicente até faleceu na prisão de câncer, alegando inocência. O tenente-coronel Valdir Copete Neves, que comandou os trabalhos e a tortura que resultou na prisão das 7 pessoas em 2005, quando ele foi arrolado para depor sobre as torturas, ele disse que não lembrava-se de nada. É como se ele tivesse tido uma amnésia. Tudo que ele respondia, não me lembro, não me recordo. Ele, quando foi depor, ele estava preso. Olha o nível do homem, né? Ele estava preso por causa de chefiar um grupo de tráfico ilegal de armas e formação de quadrilha. Aliás, ele foi eliminado por facções em 2018. Sim, esse era o homem que chefiava o grupo Águia. Dá para ver a idoneidade do homem, né? Condenado por tráfico internacional de armas e depois eliminado pelas próprias facções que ele fazia parte. Bom, a Beatriz e a senhora Celina, elas foram absolvidas no primeiro julgamento de 1998, mas o julgamento foi anulado. E em 2011, a Beatriz foi novamente levada a julgamento e ela foi condenada pelo crime. A senhora Celina não foi levada a julgamento porque tinha mais de 70 anos na época do julgamento e dessa forma não poderia legalmente pesar sobre ela nenhuma acusação. Naquela época, o primeiro julgamento durou mais de um mês. Portanto, o segundo julgamento durou apenas 48 horas. Em 2016, o Tribunal de Justiça do Paraná concedeu um indulto a Beatriz. O indulto ele pode ser concedido a uma pessoa condenada a mais de 8 anos de prisão que tenham menores de 18 anos e a Beatriz tinha uma filha de 15 anos na época. Então, a Beatriz não voltou mais para a prisão, porém pesou sobre ela a condenação criminal. As Abages permaneceram na prisão por 3 anos e meio em Piraraquara e por mais 3 anos em prisão domiciliar em Curitiba. A absolvição da Beatriz foi anulada e ela foi levada a esse novo julgamento em 2011, onde ela recebeu uma sentença de 21 anos e 4 meses de reclusão.
E a mãe dela, devido à idade, acabou não participando. A Beatriz ficou de 2011 até 2016 em regime semiaberto, aguardando a decisão do recurso feito por ela, por discordar da condenação. E como eu falei, ela acabou recebendo o indulto do STJ. Mas, infelizmente, pesa sobre ela até hoje esta condenação. Quando a Beatriz e a mãe dela foram levadas para exame de lesões corporais, o médico que fez o exame não as examinou realmente. Ele apenas olhou rapidamente e começou a escrever dizendo que havia leves escoriações nos dedos devido a queimaduras, os choques que elas levavam. Mas, gente, 2 dos torturadores estavam na sala. Então não tinha nem como as 2 falarem qualquer coisa. Aqueles homens estavam escoltando-as. O que elas iam falar? Eu acabei de ser estuprada, torturada por esses 2 aí? Sendo que aqueles 2 depois iriam escoltá-las? É um absurdo. Agora, algo muito bizarro aconteceu. O médico, quando ele foi chamado para depor, porque era para confirmar, falar sobre as torturas, né? Ele tirou a própria vida no mesmo dia que ele iria depor. E eis a pergunta que não quer calar. Ele tirou a própria vida mesmo? Ou alguém o eliminou? O jornalista Ivan Mizanzuki recebeu fitas cassetes em 2020 que comprovam que as confissões dos acusados pelo desaparecimento e morte do Evandro Caetano foram obtidas sob tortura. Elas falaram por anos e anos que tinham sido torturadas e ninguém acreditava. As fitas estão sem a edição que mostram as torturas feitas com estas pessoas. A Beatriz claramente fala na fita: ai meu Deus, porque eu estou inventando tudo isso? Aí a pessoa interrogando diz: inventando o quê? Ela diz: nada, estou falando sozinha. As gravações apresentadas nos julgamentos anteriores, elas foram editadas. Então, claro que não aparecia a parte da tortura, né? Obviamente que se essas fitas sem edição, sem as edições fossem apresentadas naquela época, elas jamais teriam sido condenada. O jornalista mostrou essa gravação ao promotor do caso e ele reconheceu que aconteceu com essas pessoas o que não deveria ter acontecido. Eu não sabia das fitas, foi o que ele falou. Nessa gravação, o Oswaldo está sendo torturado e ele pede para sentar, ele está ofegante. Primeiro ele diz que foi só ele que participou do sacrifício, depois ele diz que foi ele e a Beatriz, aí tem corte na fita, aí ele aumenta, diz que foi a mãe da Beatriz também estava junto. Quando pergunta ao Oswaldo quanto ele recebeu, ele diz 1 milhão, depois 2 milhões. Quando ele falava algo que a polícia não queria que ele falasse, ele era torturado, então forçado a dizer o que eles queriam. Tem uma parte na gravação que ele diz: amigo, não faz isso comigo, eu estou cooperando. Ou seja, essa é a fita sem edição, que não foi apresentada. Quando ele fala isso: amigo, não faz isso comigo, estou cooperando, o que ele está querendo dizer com isso? Estão torturando, estão batendo nele. Gente, o interrogatório foi sem profissionalismo algum, mandando o Oswaldo jurar em nome dos guias dele. Gente, é coisa absurda. Nas fitas dá para ouvir claramente que as vítimas falavam coisas porque foram obrigadas a falar. Quando o torturador pergunta a Beatriz com quem deixaram a criança presa na fábrica, a Beatriz hesita em responder e diz: o Bardelli. E ele diz: quem? E ela responde em tom de pergunta: o Bardelli? A forma como a Beatriz respondeu as questões é como se ela estivesse perguntando para o torturador: é o Bardelli que você quer que eu fale? E daí o que fizeram lá na fábrica? Levamos a criança para lá, deixamos... Hein? Levamos a criança e deixamos presa lá no quartinho. Com quem? Com o Bardelli. Quem? O Bardelli. Quando ela responde assim, outra parte da gravação, o interrogador dizia as sentenças que queria que ela falasse. Uma coisa, ele perguntou: você segurou a criança e o que aconteceu? Mas não, o interrogador diz para ela falar: você segurou a criança. E aí a Beatriz repete: eu segurei a criança. Você o que fez? Eu não fiz nada, fiquei olhando. Você segurou a criança. Tá, eu segurei a criança. Gente, claramente dava para ver que ela estava falando o que estava sendo forçada a falar.
Nas fitas cassete podemos ouvir a Beatriz dizendo para a mãe: diga tudo o que eles quiserem porque eu não aguento mais. Também há o constante som de ligar e desligar o aparelho. Claramente se vê que as respostas da Celina tinham que sair como os torturadores queriam. E perguntaram para ela: com o que você o matou? Ela diz: com uma paulada. O gravador é desligado e ligado novamente, e ela corrige: com uma faca. Novamente o gravador é desligado e ligado. E ela diz: não, com uma serra. O delegado Oliveira foi o responsável pela Delegacia de Crimes contra o Patrimônio que investigou o caso na época. Porém, ele retirou-se do caso por conflitos com a promotoria, visto que ele não acreditava, ele não acredita até o dia de hoje, né? Que as pessoas envolvidas tinham algo a ver com o desaparecimento do Evandro. Ele chegou a dizer que o cadáver enterrado não é o do Evandro. Ele ofereceu para pagar do próprio bolso as despesas de exumação. Ninguém quis ouvi-lo, obviamente. E, segundo a Beatriz, 18 vezes foi pedido pela defesa dela para que fosse feito exame de DNA na época da criança. E não foi. Ocorreu o seguinte: um dos exames que foram feitos, ele saiu como inconclusivo, né? Portanto, com o passar dos anos, isso foi pedido muitas e muitas vezes e eles nunca permitiram que fosse feito. Houve um grande avanço do DNA do 1990 e tralalá para hoje, muito grande. Encerraram o caso e acharam que era por isso mesmo. O delegado concluiu, após as investigações da época, que o Evandro pode ter sido sequestrado e foi vendido no exterior por quadrilhas que praticavam esse tipo de crime. O Aldo Abarge, ele tinha rivalidades políticas, locais, estaduais, e tudo leva a crer que talvez o Aldo Abarge contrariou interesses financeiros daqueles que sonhavam em transformar Guaratuba em uma cidade turística, e provavelmente essas pessoas poderosas decidiram jogar na lama, tirá-lo do poder, e para isso criaram toda esta história. O delegado disse que tudo isso foi uma farsa montada para incriminar a Beatriz e as outras 6 pessoas acusadas do crime. A polícia também tentou jogar em cima de algumas dessas pessoas a autoria de crimes de outras crianças desaparecidas no Paraná, inclusive sobre o desaparecimento do Leandro Bossi. Várias crianças desapareceram em Guaratuba, né? Tem uma teoria que algumas crianças desaparecidas poderiam ter sido adotadas fora do Brasil e que o Diógenes talvez poderia ter algo com isso. A polícia estava checando o Diógenes, pois havia um telefonema dele demais dado para Aruba, no Caribe. O delegado Oliveira foi até lá. Ele foi até lá o Caribe, porque ele chegou lá, né? Ele queria saber por que esse homem liga tanto aqui. Mas infelizmente o delegado não encontrou nada. Mas ele pensa que essa criança foi levada sim para o Caribe. E de lá talvez, né, essa criança possa ter sido vendida, adotada nos Estados Unidos. O professor de criminalística e perito criminal Arthur Conrado Drischel, que examinou o cadáver, afirmou que o corpo não poderia ser de uma criança de 6 anos de idade. A Beatriz trabalha até hoje como terapeuta ocupacional. Ela é bacharel em Direito. Ela passou no exame da OAB em 2016, mas a OAB recusa-se a dar a carteira da OAB para ela até o dia de hoje. A justiça brasileira falhou imensamente neste caso. 7 pessoas foram submetidas à tortura. Isso é algo que não se pode mais tirar das pessoas que foram torturadas. É muito triste ouvir estas fitas. Eu vou até deixar aqui depois embaixo o link para vocês verem. A Globoplay fez o seriado, né, com essa história toda, e vocês podem ouvir por lá as gravações de tudo que eu estou falando. Por causa de direitos autorais, as únicas que eu estou colocando aqui é porque posso colocar, as demais não posso. Aí vocês podem checar lá, né? E eu gostaria de saber se vocês conheciam esse caso. Que coisa terrível, sabe? Muitas pessoas as condenaram, sendo que elas desde o início, todos diziam que eles eram inocentes, que eles foram torturados. Portanto, somente agora, muitos anos depois, a verdade veio à tona. Sabe, eu vi um dia uma frase de Mahatma Gandhi que ele disse: você pode me amarrar
Você pode me torturar, você pode até destruir meu corpo, mas você nunca aprisionará a minha mente. A Beatriz é um exemplo disso. Ela foi torturada, humilhada, injustiçada, mas eles não conseguiram quebrar o espírito dela. Quando errava, eles paravam essa fita, titavam de novo. Se eu errasse, eles davam choque de novo. Mas os algozes das torturas não podem continuar por aí desfilando soltos, sujando uma vez mais o nome da justiça brasileira. A tortura, ela é proibida pela nossa Constituição, ela é proibida pelos tratados que o Brasil tem com a Organização das Nações Unidas. Eu sinto muito pelo ocorrido com o Evandro, mas me choca saber que tal expediente foi usado, involucrando tantas pessoas para atingir um objetivo, talvez político, de algumas pessoas. O Brasil, em 2007, ratificou o protocolo chamado Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura, devendo assim estar obrigado a promover o respeito universal e a observância dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. A tortura é um ato cruel, desumano e degradante, que viola a dignidade humana. Segundo as Nações Unidas, a tortura visa aniquilar a personalidade da vítima e nega a dignidade inerente ao ser humano. Apesar da proibição absoluta da tortura pelo direito internacional, a tortura persiste em todas as regiões do mundo, até o dia de hoje no Brasil. As Nações Unidas condenaram a tortura desde o início como um dos atos mais vis perpetrados por seres humanos em seus semelhantes. O uso da tortura destruiu e destrói pessoas, corrói o Estado de Direito, mina o sistema da justiça criminal e mina a confiança do público nas instituições públicas. É muito triste, mas acorda, Brasil. Não perca a entrevista com a Beatriz Abage e ela vai estar colocando um pouco do que ela passou e vocês vão ver que mulher inteligente, brilhante e conseguiu seguir em frente. Sonha e espero em Deus que ela consiga a carteira da OAB. Ela gostaria, ela quer e ela vai trabalhar um dia com direitos humanos. Somente como ela passou, sofreu na pele mais do que nunca, ela sabe as injustiças que ocorrem dentro do Brasil, as violações aos direitos humanos. E ela mais do que nunca é uma das pessoas que vai poder saber defender com mais garra do que nunca, porque ela sofreu na própria pele. E é isso, pessoal. Esse é o caso de hoje, o caso do Evandro. Como eu falei, conhecido como as bruxas de Guaratuba, de bruxas. Elas não têm nada. A dona Celina é uma fofa, a Beatriz é muito querida. Os demais eu não os conheço, mas acredito piamente na inocência de todos eles. A família aceitou que aquela criança é o Evandro. Gente, é esse o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like de vocês aqui para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. Eu vejo vocês em breve. Não perca aí a entrevista com a Beatriz.